nós continuamos a manifestação da nossa alegria por nos encontrarmos, por estarmos juntos, e especialmente nesse tempo único, né, durante o ano, aqui na paróquia de São João Batista, porque é a preparação tão caprichosa, né? Então, todo mundo empenhado do seu modo, com o seu coração, para que a lembrança, né, desse grande homem, esse grande santo, São João Batista, então, que ela nunca fique esquecida. E as comunidades, todas as comunidades, todos nós, então, também com o testemunho que nós damos, fazemos as crianças também conhecerem, né? Então, é muito importante, bonito também, né, quando todas as comunidades, elas têm essa compreensão e essa ação, essa atitude, né, de união, de fraternidade, porque é uma só paróquia, é uma só paróquia. E essa paróquia que tem por padroeiro São João Batista, não é assim, ela não aconteceu, não nasceu por um acaso, não é? Como nós escutamos agora no Evangelho, então, Deus, que é nosso Pai, sempre sabe do que nós precisamos. E nos surpreende, Ele nos surpreende quando nós colocamos nele nossa inteira confiança. E a cada ano é importante que a festa do padroeiro, ela expresse isso, né? A fé viva, que cada comunidade, cada grupo, né, pastoral, cada movimento, cada pessoa que carrega o nome de cristão, batizado, católico, católica, e cada pessoa, então, que traz esse nome, então, cada ano ela tem essa profundidade maior, cada vez maior, da vivência, da experiência da sua própria fé. E é isso que eu vim fazer hoje aqui também com vocês. Partilhar com vocês isso também, a minha fé. Partilhar com vocês a alegria de pertencer a essa igreja, de pertencer ao grupo daqueles que seguem a Jesus Cristo. No ano passado, deixa eu fazer essa pergunta aqui, quem aqui de vocês estava na festa de São João Batista no ano passado? Levanta a mão para o padre ver aqui, deixa eu ver. Quem estava aqui ano passado? O padre também estava? Estava também? É. Então, pois é, vocês estão vendo agora do ano passado para cá. A gente sempre gosta de fazer a pergunta: o que aconteceu com a paróquia? A paróquia melhorou? A paróquia piorou? Ou continuou do mesmo tamanho? Hein? Eu gostei de escutar, que foi forte, melhorou, né? Não pode ficar do mesmo tamanho, que ficou do mesmo tamanho é igualzinho piorar, igualzinho, né? Parou no tempo e no espaço. Então, e agora? Em muitas situações, vocês vão então percebendo a melhora, é a melhora que Deus quer, né? A melhora que é necessária para que a nossa sociedade, que está aí olhando para nós, né, aqui em toda a cidade de Viçosa, para que as pessoas que aqui venham saibam olhar para a cara de vocês e dizer assim: esse daí, essa daí, essas pessoas são protegidas de São João Batista, tem a cara da paróquia de São João Batista, né? Agora uma outra pergunta, já que vocês estavam aqui no ano passado. Quando vocês entraram aqui hoje para essa nossa celebração, aqui vocês viram alguma coisa que não tinha aqui dentro do ano passado? Viram? O que tem aqui hein? O que tem aqui? Tem um punhado de dedo apontando. Então, tem um dedo que apontou aqui, o pessoal que está aqui na frente está apontando aqui a imagem de Nossa Senhora ali, né? E teve gente que apontou lá para trás. O que tem lá atrás lá? Olha lá. Hein? Então, vocês estão vendo isso aí? Claro que tem mais coisas, né? Claro que tem mais coisas. Ano passado, por exemplo, quando vocês vieram para preparar a festa de São João Batista, no ano passado, havia esses cartazes, igual estão ali pregados naquelas colunas. Não? E ano passado tinha algum cartaz pregado lá na coluna? Vocês lembram? Tinha? Tinha algum pregado? Ano passado? Vocês lembram qual que é? Pelo menos um.
porque ali, eu fico assim, deduzindo que ali são 9, né? 9 ou 10 cartazes que põe, né? Vocês lembram de um? Do ano passado? Não? Nós, está vendo? Então, veja bem, esse ano é preciso que isso fique marcado. Fique marcado. Para que vocês, então, quando chegar no ano que vem, vocês vão dizer, olha, mas aquilo que nós refletimos, preparando-nos para a grande festa de São João Batista, nós então vivenciamos, nós vivemos. Então, por isso eu queria chamar aqui à frente aquela pessoa que trouxe aqui o cartaz de hoje. Chegou, eu vi que entrou aqui uma pessoa com o cartaz trazendo hoje, não trouxe? Quem foi que trouxe o cartaz? Quem foi que trouxe? Então podia vir aqui com ele de novo? Onde é que ele está, o cartaz? Está lá? Está pregado lá já? Hein? Helenice, você que trouxe o cartaz, cadê a Helenice? Helenice está ali? Traz o cartaz aqui de novo, fazendo favor. Onde é que ele? Vem cá para você segurar ele para nós, vem cá. Faça favor. Porque a proposta importante para a preparação bem feita, né, para a festa, a grande festa, a solenidade, aí você vai trazer aqui à frente, fazendo favor. Para essa festa, então, para isso ficar marcado, para nos colocar em conexão, em comunhão com a nossa igreja no mundo inteiro. Helenice, vem cá, fazendo favor. No mundo inteiro. Aqui, ó, tem uma coisa escrita bonita aqui, que está escrito aqui. Vamos virar assim para o pessoal? Isso. Está escrito aqui, ó. Testemunhas da pobreza evangélica. E esse negócio está escrito aqui, o que é? Hein? Como é que é mesmo? Deuteronômio? Eu também tive essa tentação quando eu olhei lá. Isso aqui é uma palavra em latim, né? Que é o nome daquele livrinho que o Papa mandou para nós, que se chama Dilexit Te. Isso é em latim, dizendo assim, ele te amou, amou você. E para a gente não esquecer disso, então aí tem aqui os números que hoje, então foi proposto para a gente então refletir um pouquinho. O número 63 e o número 67. Então, Dilexit Te, né? Sobre o amor que transforma, né? O amor que transforma. Então, hoje, nós queremos guardar aqui testemunhas da pobreza evangélica. É o Papa Leão XIV que escreveu, né, esse documento para a gente poder vivenciar. Ele é muito bonito, muito bonito. Quem de vocês tiver a oportunidade de ler, e é pequenininho. Nessa parte hoje que vai falar aqui da testemunha evangélica, esses números 63 e 67, então vai falar aqui para nós de pessoas, são pessoas. Não pode colocar lá de novo, senão você vai ficar cansado aqui. Obrigado, viu, Eunice? Obrigado. Então, ali nesses números de hoje, então são citadas as pessoas, testemunhas. E vocês imaginem só uma coisa, todos nós que estamos aqui, que recebemos a graça do batismo, nós recebemos essa graça para sermos testemunhas. Está vendo? Testemunha. E o que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que vê, que escuta, e que na hora que precisar dela, ela está lá para dar o testemunho. Não, eu sei, vi, escutei, por isso eu dou testemunho. Estão vendo? E é uma coisa importante demais isso para nós, porque o mundo só vai conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo no dia em que todos nós que somos seus discípulos e discípulas, nós que somos seus seguidores e seguidoras, no dia em que a gente for testemunha. Em qualquer lugar. E nem sempre nós, os católicos, somos as melhores testemunhas, né? Nem sempre. Mas é preciso que a gente, então, cada vez mais tome consciência de aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, o lugar que eu frequento,
Então, nesses lugares todos, é preciso que eu seja testemunha. E ali o nosso Papa, Leão XIV, trouxe como exemplo, né, uns santos que vocês todos conhecem. Se vocês conhecem. São Francisco de Assis. Quem conhece São Francisco de Assis? Levanta a mão, quem conhece São Francisco de Assis? Tem até aqui uma comunidade que é de São Francisco, que é de Assis, né? A comunidade é São Francisco de Assis? São Francisco do Val Açu. Mas é o de Assis também? É? Pois é. Porque tem outros Francisco também. Mas ali, por que o Papa escreveu ali? Testemunhos da pobreza evangélica. Colocou São Francisco de Assis. O grande exemplo, o grande testemunha da verdadeira pobreza. São Francisco desposou a pobreza, como se fosse a esposa dele, né? A esposa dele, Francisco. E ele, então, no momento da vida da sociedade em que as cidades estavam começando a crescer. Porque antes, como é que estava sendo antes, né? O pessoal era meio parado, meio paradão. Esse é o risco que a gente corre hoje também, né? De ser uma igreja parada, fechada, né? E São Francisco, ele e São Domingos também, que é o outro nome, São Domingos de Gusmão, é outro nome que o Papa coloca como testemunha da pobreza evangélica, testemunhas dessa pobreza, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis. E ali porque eles se tornaram não só pessoas que se aproximavam dos pobres, mas se tornaram pobres com os pobres. Está vendo que coisa importante? Se tornaram, especialmente São Francisco, pobre com os pobres. São Francisco era de família rica, né? Rica. E a gente pode até pensar assim também, né, quando nós olhamos para São João Batista. São João Batista, ele, como é que era o nome do pai dele? Como é que era o nome do pai de João Batista? Hein? Como é que é? Isso mesmo, Zacarias. E como é que chamava a mãe dele? Isabel. E Zacarias fazia o quê? Hein? Como é que é? Isso. Zacarias, ele trabalhava no templo, ele era um sacerdote, por isso ele era um camarada importante, né? Importante. Ele era respeitado. E João Batista tinha o direito, se ele quisesse também, né? Porque lá passava assim, de família para família, de filho, pai para filho. João Batista, se quisesse, podia ser assim também. Mas o que ele escutou? Do chamado especial de Deus para ele, né? Que ele, então, seria aquele que ia mostrar para a humanidade que o Filho de Deus, encarnado, tornado homem, pessoa humana, estava no meio do povo. E São João Batista escolheu a pobreza também, né? Onde é que ele morava, né? Onde é que ele ficava? Ele não foi para os palácios. Jesus mesmo falou isso. Falou, se vocês foram lá para ver um rei, foram lá para ver uma pessoa importante, essas pessoas importantes moram nos palácios. Vocês foram ver, então, um profeta, o maior de todos os profetas, né? E, de fato, então, para dizer assim, que a pobreza verdadeira, entendida, do jeito que Jesus ensinou, porque é assim que nós aprendemos e é a pura verdade. Jesus, de rico que era, ele se tornou pobre por causa de nós. Por causa de nós. Por isso que é muito importante que nós saibamos dar esse testemunho. E junto, então, com São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, que criou, né, com os padres pregadores, né, era o jeito. Então, eles pediam esmola, viviam de esmola. Não tinham propriedades nenhuma, para poder ficar livres para anunciar Jesus, para viver Jesus. E São Francisco ainda dizia assim, não tenham vergonha de pedir, né? Não tenham vergonha de ser pobre, pobre de verdade mesmo, hein? Olha. E aí houve uma outra pessoa que seguiu muito de perto São Francisco de Assis, que é a Santa Clara de Assis, Santa Clara. E na vida ali de Santa Clara, e o Papa lembra isso ali, né? Nesse livrinho, ele lembra que Santa Clara, ela tinha a possibilidade
de utilizar de muitos privilégios que o Papa também dava para ela, para o mosteiro dela. E o que ela fez? Ela pediu o direito de ser pobre, está vendo? É uma coisa assim que raramente a gente ouve falar, né? A pessoa que reivindica o direito de ser pobre, o direito de não ter nada, o direito de ser absolutamente desapegada de todas as coisas, né? Para quê? Para servir a Jesus e para servir os pobres também. Então, nós queremos lembrar, minhas irmãs e meus irmãos, principalmente esses três santos: São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, com muitas mulheres que acompanharam também a Santa Clara, e São Domingos de Gusmão. Claro que existem muitos outros, né? Então eu queria propor para vocês, das comunidades que aqui estão, especialmente das comunidades rurais que tinham hoje esse dia, né? Para nos ajudar a celebrar a nossa fé. Queria propor que vocês chegassem em casa, ou qualquer um outro dia, procurem lá, né, na sua comunidade, ou em particular também, conhecer como esses santos nos ensinam a viver do jeito de Jesus. Amor que transforma. E só é pobre dessa forma quem ama muito, quem ama muito. Quem não ama, nunca vai conseguir ser pobre. Porque essa pobreza evangélica, lá que nós estamos vendo ali hoje, ela é isso, é a transformação do coração na completa dependência que a gente quer ter de Deus. Ouviram o evangelho de hoje? Não se preocupem com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã tem as suas próprias preocupações. Então é colocar nossa inteira confiança na providência de Deus. Providência de Deus. Tá certo? É isso que é importante para nós nesse dia de hoje. E eu queria então pedir a vocês também mais uma outra coisa, né? Já que vocês mostraram que aqui dentro, né, do nosso espaço celebrativo aqui, há coisas bonitas que no ano passado não estavam aqui e que nos ajudam também, né? Vocês viram que aqui veio esse cartaz que no ano passado não veio, né? Desse nosso testemunho que precisamos dar, o testemunho da pobreza evangélica. E também, uma outra coisa muito importante que eu queria aqui lembrar a vocês, compartilhar do que eu reparo, do que eu vejo, né? Vocês já contaram quantas colunas que tem aqui ao lado das nossas paredes aqui? Quantas colunas que nós temos aqui? Quantas? Quantas são? 16. E a paróquia São João Batista, ela é composta de quantas comunidades? 16. Não é? Nesse mesmo jardim. 16. E seria muito bom que cada comunidade escolhesse uma coluna dessa. Não, mas é verdade. É verdade. E cada um escolhe uma coluna dessa para dizer assim: as comunidades são as verdadeiras colunas da paróquia. É o que faz a paróquia ficar em pé, né? Que sustenta tudo na paróquia. São as comunidades. E assim, então, nós vamos cantar, só para terminar, nós terminamos agora, nós vamos cantar uma música assim, que era muito antiga. E eu, como já sou mais antigo mesmo, né? Então, eu me lembro muito dessa música. Talvez alguns de vocês que tenham uma idade, né, mais ou menos perto da minha, são poucos aqui, mas uma música muito interessante que diz assim, que a gente nunca se esquece desse tema que nós estamos refletindo agora, na preparação da festa de São João Batista, que é assim: ó, com amor eterno eu te amei. Lembram? Dei a minha vida, agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai,
também ama teu irmão. Nós vamos ficar de pé e vamos todos cantar. Vamos lá. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor